E aí, pessoal, tudo bem? Então, queria convidar vocês aí para nos próximos minutos a gente fazer uma imersão nesse mundo da colagem e tal, o digital. Espero poder contribuir com esse material aí para vocês conseguirem acessar esse tipo de linguagem na vida de vocês. Esse vídeo é em formato de oficina, então eu vou ter uma apresentação que eu vou compartilhar a tela e eu vou falar por cima em alguns momentos, tal. É um pouco mais solta a coisa aqui, então, tipo, vai parecer bastante improvisado até, assim, de certa maneira, mas a ideia é essa mesmo, que seja o máximo espontâneo aqui, como se fosse uma oficina de verdade, assim, que vocês estivessem assistindo esse vídeo nesse momento aqui ao vivo. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, sejam bem-vindos à oficina de colagismo digital. Tá, quem sou eu, né? Meu nome é Thiago Padilha. Eu já trabalho com direção de arte há um bom tempo, assim. Eu estou há mais ou menos uns 12, 13 anos trabalhando com direção de arte publicitária. E mais recentemente, assim, nos últimos 2 anos, eu comecei também a trabalhar com pesquisa em design. Eu faço mestrado em design pela Federal do Rio Grande do Sul. O meu mestrado ele não é tão relacionado à questão do design visual, né? Então, ele é um pouco mais ligado à cultura, inovação, mas também contribui para a minha forma de ver o mundo e para relações que eu acabo criando com as minhas colagens também. E por último ali, né, eu trago também a questão da colagem, que ela é mais recente, assim, na minha vida também, mas que representa muito do que eu sou e é onde eu acabo conseguindo trazer mais a minha essência até do que na direção de arte, que é o meu trabalho, no design, que é a minha área de estudo. Aqui eu trouxe alguns logos aqui de algumas empresas que eu trabalhei, assim, porque eu trabalhei com propaganda para eles, né? Para mostrar um pouco também do meu repertório, assim. Então, como eu estou há muito tempo trabalhando já também com publicidade, a gente vai ganhando um pouco de cancha, assim, né, com a vida mesmo, assim, né, de tempo no Photoshop e várias coisas que vão acontecendo. Não é a parte mais importante aqui da oficina, mas é legal eu poder trazer isso para vocês também e dividir aqui. Tive a oportunidade de trabalhar com artistas legais também nas campanhas, tal, com a Anitta, com Lázaro Ramos, música do Emicida, música da Blitz, com o Medina, então, com a Tainara ali. Então tem com Spotify, coisas assim. E eu acho também importante trazer aqui de alguma maneira para contextualizar um pouco da onde que eu tô vindo, assim. Aqui seria a minha pesquisa em um slide, assim, seria tipo como bem minimalista, assim, né, tentando trazer um pouco do meu trabalho também do mestrado. Vamos imaginar que a cultura ela funciona como uma linha, assim, né? Imagina que ela está vivendo ali no tempo ali, em uma linha. E em alguns momentos o design vem contra essa linha da cultura e por muitas vezes esse movimento do design em direção à linha da cultura não gera deformação nenhuma. Tem muitas vezes que o design passa desapercebido pela cultura, né? A cultura segue adiante e tal ali, sem interferência do design. Mas quando a gente consegue, com o design, gerar um deslocamento na linha da cultura, a gente começa a ter uma inovação. Seria essa a minha pesquisa, assim, né? Tipo, então, e aí tem um pouco do meu trabalho nisso, assim, até no Instagram ali, que eu tento, de alguma maneira, usar o design para complementar as questões culturais que a gente vive, né, do nosso tempo, de pautas antirracistas, de homofobia, de várias coisas também que vão aparecendo ali, questões políticas, questões também psicológicas que a gente vive, dores que a gente costuma tratar sempre da mesma maneira. Então a gente tem um movimento do design tentando interferir na cultura e seriam formas inovadoras também da gente ver o mundo, assim, né? Então, aqui qual o significado de uma colagem? Assim, claro que isso aqui é uma visão minha, assim, não é uma regra, não é uma linha acadêmica ou linha
específica, dito em geral, assim, mas é mais minha. Eu vejo um pouco a colagem diferente da pintura, do desenho, que para mim a pintura, o desenho, eu não sou um pintor, não sou um desenhista, mas eu tenho a sensação que ela traz muito da subjetividade da pessoa, assim, a pessoa coloca muito do que está dentro dela no papel ali quando ela está desenhando, quando ela está pintando, mas na colagem, por mais que tenha também o que está dentro da gente, a colagem, ela pega muito o que está fora, assim, é como se a gente estivesse sentindo as coisas que estão acontecendo no mundo e pegando os elementos e colando e trazendo eles para um outro formato, para uma outra história e contando uma história a partir daquela união daquela cola, daquela coisa que a gente vai pegando um pouco de cada um e formando alguma coisa. Aqui o que que acontece? Eu trago um pouco o que eu tô tentando fazer, né? Eu faço as colagens de uma forma muito natural, muito espontânea, mas eu sei que eu sou influenciado por coisas que eu aprendi no meu trabalho, por recursos de design, de comunicação, e tô tentando compartilhar um pouco eles aqui também para poder tentar chegar numa maneira de como ser um colagista e fazer colagens por aí e tal, de digitais de certa forma. Tem uma fórmula que funciona assim, tipo, a gente pegar um problema relevante, mais uma solução inesperada e ter um resultado de impacto emocional. Porque quando a gente pega uma coisa que é uma dor mesmo do mundo, das pessoas, e dá uma solução que as pessoas não estão esperando ou que não é comum delas verem, elas ficam sensíveis a essa solução, né? Essa forma de lidar com aquilo. Aí eu trago uns exemplos aqui, que, por exemplo, assim, a gente sabe, né, que todo mundo tem badges, né, assim como tem bons momentos na vida, às vezes tem mais, às vezes tem menos, né, mas é uma solução inesperada tu servir um café para suas badges em vez de tu lutar contra elas. Eu poderia ter escrito aqui assim, não ignore suas bags, mande as suas bags para bem longe e tal. Seria também uma mensagem, seria uma forma de tocar as pessoas, seria, mas quando a gente traz uma solução inesperada para isso, a gente consegue tocar mais a fundo as pessoas. Tipo, a gente traz uma coisa, um outro ponto de vista, um outro elemento, um outro recurso para lidar com a bad, que é o acolhimento, que é tu serviria um café para uma pessoa que tu gosta muito, para alguém da tua família, para um amigo, para uma namorada, para um namorado. Então, tem essa relação de acolhimento aqui que traz esse formato, né, do problema relevante, bags são problemas relevantes da vida da pessoa, e a solução inesperada é servir um café. Isso visualmente forma um impacto emocional para a pessoa diferente. A mesma coisa aqui do outro lado, que a gente tem a dor do nascimento é tão intensa quanto a dor da morte. A gente tem um senso comum, né, que quando alguma coisa morre, né, quando alguém que a gente gosta, quando alguma coisa que a gente gosta morre, a gente sente dor, a gente fica abalado com aquilo, mas a gente não está tão acostumado a olhar por outra lógica, que quando se nasce alguma coisa também tem dor. Dói quando começa um trabalho novo, quando começa um relacionamento novo, quando começa coisas novas na vida. Elas são tão dolorosas também, às vezes, quanto as dores de quando alguma coisa se parte, de quando alguma coisa se desmancha. Então, com a morte e tal. Aqui eu trago uma questão que eu vi num documentário, não vou lembrar o nome agora, que tinha muitos estudos sobre comportamento humano, ligados a entretenimento, ligados à cultura. E tem uma questão assim que foi abordada nesse documentário, era que como que a gente sabe que um filme foi muito bom, que as pessoas gostaram, ou por que que a gente gosta tanto às vezes de um filme, de um seriado, de alguma coisa visual que a gente está vendo. E aí, claro, essa teoria do documentário, ela não é restritiva, assim, não é só por isso, né? Tem muitas questões que fazem alguém gostar de alguma coisa ou não. Mas eles perceberam que quando a gente gosta muito de um filme ou de um seriado, tem uma relação muito grande de variações cerebrais na nosso cérebro, ele reage muito àquele conteúdo ali,
e essas reações estão ligadas também ao quanto aquele conteúdo consegue mexer com a gente visualmente. Aí, por exemplo, assim, se tu pega o Game of Thrones, eu não sei se todo mundo que está vendo o vídeo agora já assistiu, mas deve conhecer, assim, por senso comum, que é um seriado que morre muita gente de uma hora para outra. Tu tá assistindo assim no meio do episódio, do nada alguém tira a roupa e tal. Tem esses movimentos inesperados, né, de morte e de sexo e de coisas que vão acontecendo durante o enredo, né, de cada episódio, geram reações cerebrais. Não tem como tu assistir um episódio do Game of Thrones sem sentir muitas coisas. E por sentir muitas coisas, forma uma relação positiva com o programa, com a história toda ali. É até engraçado que às vezes na nossa vida a gente não quer sentir tantas coisas, tu não quer, às vezes te bloqueia um pouco de ter tantos sentimentos ao mesmo tempo, mas quando a gente está no entretenimento, quando a gente está tentando assistir alguma coisa para se distrair, quanto mais a coisa que está nos distraindo mexe com a gente, é mais intensa a relação que a gente cria com ela, assim, né? Com um seriado, com um filme, com um livro. Provavelmente vocês vão lembrar de livros que mexeram muito com vocês, né? Aí aqui eu trago uns exemplos, né, de como que isso é feito, assim, né? Quando eu coloco aqui um olho gigante aqui de uma pessoa chorando ali, formando um rio, eu tô criando uma coisa muito exagerada, assim, muito, tipo, não esperada também. E aí, aqui do outro lado, que quando tem relação, imagina alguém na lua, sentado na lua, dando de comer para um pato, e a cabeça da pessoa, em vez de ser uma cabeça que todo mundo tem, é um vaso de plantas. Então, tem elementos que, quando tá passando pelo feed de alguém, isso gera um desconforto positivo, ali, alguma coisa, uma reação diferente do que se visse uma imagem tradicional, já, tipo, só um rosto, ou só um pato, ou só uma lua. Então, tem variações acontecendo aqui no que a gente está vendo. A mesma coisa aqui com o Milton Nascimento, né? Essa brincadeira dele com a idade atual e quando ele era jovem, esses pequenos desconfortos, né? Eles geram reações cerebrais interessantes quem está vendo, ali a cabeça da girafa que vira uma mão e tal, que tem uma coisa. Isso acaba movimentando também o cérebro de quem está consumindo a colagem. Aqui eu trago uma provocação que, em geral, na vida, a gente tem uma relação, assim, né, de problema mais solução da zero, assim, tipo, seria a forma cartesiana de viver, assim, eu tenho um buraco no meio da rua, eu vou lá, tapo o buraco, e aí eu tenho a vida como ela era antes e tal. Só que, para a arte, e até para a comunicação, de certa maneira, o ideal é que o problema mais a solução seja maior que zero, que a gente consiga ir além do problema, que a gente consiga trazer provocações, trazer novas visões para as pessoas. E aí eu trago alguns exemplos aqui. Aqui do lado esquerdo ali, né, eu estou falando de fome de hoje e fome de amanhã. É uma publicação ali ativista ligada à fome, né, ligado ao fato de que a gente está vivendo um momento no país social e político que deixa as pessoas sem ter o que comer. E aí eu poderia só dizer assim, estamos com fome, o povo quer comer e tal. E funcionaria como uma mensagem, seria importante falar, seria, mas eu estou tentando fazer esse problema e mais solução ter uma relação maior que zero, que é simplesmente não só dizer que precisa comer, mas trazer outras camadas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma fome de hoje, do presente, e uma fome de amanhã, do futuro, que pode ser relacionada a uma coisa literal, de tipo, não tem comida agora e não tem comida amanhã e não tem muita segurança de que vai ter comida no futuro, mas também pode ser o futuro, o amanhã relacionado a um futuro abstrato, assim, tipo, a gente tá não tem muita segurança do que vai ser a nossa vida agora, mas também não tem do futuro, também tem muita incerteza política, tem muita incerteza social, a gente não sabe realmente como é que vai ser o dia de amanhã. E aqui do outro lado, era uma publicação ligada às mortes por coronavírus, né? E aí eu poderia ter dito só assim, morreu muita gente, tá? Literalmente até colocar a quantidade de pessoas que tinham morrido até esse dia da publicação. Mas eu tentei ir um pouco no maior que zero, né? E aí mostrar assim, olha, tô falando das mortes, sim,
preciso falar delas, mas estou dizendo ainda que a morte nunca nos chocou, que ela nunca... A gente vive em cima das mortes há muito tempo, das mortes dos ímpios, da morte dos negros, a morte de todo mundo, sempre teve na nossa volta, e a gente está sempre ignorando a morte e não está nos chocando, e por isso que dizer que, sei lá, 1 milhão de brasileiros morreram não faz diferença nas pessoas. Elas olham aquele número e elas não sentem nada, porque elas continuamente não sentem a morte de pessoas que não são próximas a elas. E até às vezes até próximas elas não sentem tanto, porque acaba sendo uma característica bruta também do brasileiro, assim, né? Tipo, de tá tão sempre perto da morte que acaba se brutalizando com elas. Aqui eu trago outro recurso de estudo, assim, que eu vi também num documentário relacionado ao comportamento humano, assim, que tem uma lógica de familiaridade que guia a gente, que funciona da seguinte maneira: o que acontece? Fizeram um estudo e mostraram para muitas pessoas imagens de várias mulheres diferentes, todas muito bonitas, muito interessantes e tal, muito atraentes, e as pessoas sempre acham a mesma das mulheres que aparecem no vídeo, a mulher mais interessante, mais atraente. E claro que a gente tem milhões de questões culturais, sociais, que levam a gente a gostar, às vezes, mais de uma pessoa ou de outra, mas esse estudo ele foi feito com pessoas muito parecidas, né? Tipo, as pessoas que aparecem no vídeo, elas são bem semelhantes, mas a resposta é sempre a mesma. As pessoas sempre se atraem pela mesma pessoa do vídeo, e a explicação por trás disso, né? Desse experimento, assim, é que essa mulher que todo mundo acha mais bonita, ela aparece por mais tempo que as outras. Por mais que seja uma relação de um vídeo muito curto, por exemplo, eu não lembro exatamente o tempo que ele tinha, mas vai que ele tenha 1 minuto, assim, vamos dizer. A gente teve uma relação com essas mulheres do vídeo por 1 minuto só. Só que a mulher que todo mundo acha mais bonita, ela aparece um pouco mais de tempo que as outras. E aí tá relacionado ao nosso cérebro se encantar e gostar dele mesmo, assim. Ele quer ver ele mesmo do lado de fora. Então a gente fica mais próximo daquela menina. A gente tem uma familiaridade com ela por estar mais tempo. Então a gente quer estar próximo de pessoas que são mais parecidas com a gente, que são mais familiares da gente, que estão há mais tempo com a gente do que menos tempo. Então, aqui que eu estou tentando trazer aqui com com esse questionamento aqui, que quando a gente fala coisas que estão latentes na gente, que fazem parte do nosso dia a dia, a gente também atrai familiaridade de quem nos segue, de quem está consumindo a nossa arte ali, porque as pessoas estão se vendo naquilo ali, elas estão se sentindo naquele conteúdo, e isso é importante para a gente construir também um relacionamento legal com as mensagens que a gente está passando, assim, elas serem legítimas, assim, a gente não ficar pegando mensagens que não são nossas, que não são coisas que a gente está sentindo ali, a gente colocar o que está sentindo para fora. Tem uma outra questão que eu trouxe aqui do dilema da cultura, que ele está bem relacionado ao que eu estudei bastante no mestrado com relação à cultura, né? O que acontece? A cultura, a palavra cultura tem interpretações diversas e tal, assim, mas aqui é que eu estou querendo trazer é de que nem tudo que está na cultura ele é positivo, assim, a gente tem, claro, ela é a força que faz a gente manter os pés no chão um pouco, assim, porque a gente tem raízes, se não fosse a cultura e o nosso apego pelo passado, pelos nossos comportamentos antigos e coisas assim, a gente poderia ter destruído todos os prédios históricos, porque funcionalmente seria melhor viver em prédios, por exemplo, modernos e tal, e que bom que existe a cultura para a gente relembrar as coisas que já viveu, sentir coisas que pessoas antigamente sentiam, mas na cultura também está enraizada a homofobia, o racismo, várias coisas ruins da sociedade. Então a gente passa por esse processo da colagem e do ativismo digital também, uma forma de tentar
criar novas memórias para as pessoas, né? Memórias antirracistas, memórias que são contra a homofobia. Então a gente vai também construindo uma nova cultura também, de certa maneira, para que a gente não fique apegado a coisas antigas, comportamentos antigos que faziam mal para muitas pessoas também. Aqui eu trago a lógica da comunicação, por mais que para quem não é desse universo da comunicação, parece que não é tanto uma ciência, talvez, não fique meio pensando, tá, mas o que tem de científico assim por trás um pouco da comunicação, mas de certa maneira tem. E aí tem um esquema famoso assim da comunicação que divide em emissor, mensagem e receptor. O emissor aqui, no caso, por exemplo, do vídeo, é eu aqui, né, que estou passando aqui as coisas que eu estou pensando e que eu gostaria de que você soubesse, né, em forma de mensagem. O meio é o vídeo e o celular que você está usando, o computador. O ruído é as coisas que estão no próprio vídeo, que daqui a pouco passou algum barulho, ou a gravação não está tão boa, ou alguma coisa que está acontecendo não está da melhor maneira. E aí também quando vocês estão consumindo esse material, pode ser que uma TV está ligada, pode ser que alguém que vocês estejam mais interessados em ouvir está perto. Então tem um monte de coisa, um monte de ruído nessa mensagem para chegar em vocês, que são os receptores. Aí eu trouxe um exemplo aqui para poder ilustrar como é que funciona isso. Assim, tipo, a gente tem ali a Lady Gaga e o Bradley Cooper como emissores lá do Shallow Now. E aí o que acontece, assim, eles mandam, a Lady Gaga cria a música ali, né, coloca no mundo, como é a mensagem, né, que ela tá passando, só que a gente tem um ruído quando essa mensagem chega no Brasil por meio da internet, por meio do cinema e tal, que é o fato de que a gente não é um país de língua inglesa, assim, então a gente não é a nossa língua mãe e também, por mais que muita gente tenha estudado em colégio que ensinava inglês, tenha feito curso, alguma coisa assim, não é muito, não é nossa essência, né, cultural, o inglês. E aí o receptor, o que que ele faz? Ele faz virar juntos e Shallow Now. Claro que tem questões estéticas disso, tem muitas implicações de desconforto em umas pessoas, de conforto em outras, mas é a realidade um pouco da comunicação, né? A gente tem uma mensagem saindo de um lugar e que chega de diversas maneiras em quem está recebendo. Então, quando a gente faz uma colagem, né, por mais que a gente tenha os nossos objetivos com aquilo, né, como emissor, e tente deixar a mensagem o mais clara possível, ela vai ter sempre ruído e ela vai ser sempre interpretada de um jeito diferente no final. Então, é uma coisa que a gente tem que aceitar. Felizmente, eu acho também, porque eu ia dizer infelizmente, depois eu me corrigir, que felizmente, porque que bom que as pessoas não, cada um tem a sua história, né, seu jeito de ver o mundo e interpretar as coisas, então isso é muito bom. Vou falar um pouco agora de intuição. Meu trabalho é bastante intuitivo, assim, eu tento ouvir bastante o que o mundo tá falando e o que também está sendo falado dentro de mim, assim, eu tento sentir um pouco do que está rolando, e aí eu trago uma perspectiva aqui que eu tenho, assim, que intuição, ela é diferente de desejo. A gente pode ter alguns pensamentos, alguns desejos, algumas coisas que a gente gostaria, né, de dizer, que gostaria de viver, e aí que a gente interpretaria como desejo, mas a intuição não é necessariamente o que a gente gostaria que fosse, assim, então, tipo, ela é mais quase como se fosse um conselho que vem de dentro para fora, assim, né? E que aí eu tento às vezes transformar em arte ali, em mensagem, é alguma coisa que eu tô dizendo para mim mesmo, às vezes, tipo, olha, não é assim que a vida funciona, não é assado, ou é assado, ou é assim, então. E a intuição também é diferente de paranoia, então, tipo, não é também uma rigidez mental, assim, não é uma coisa assim, tipo, aquilo tá sempre na minha cabeça e tá sempre, aquilo ali já é paranoia, assim, quando começa a ficar muito exagerado, quando não tem uma sabedoria por trás daquilo, tem só algum tipo de agressividade, algum tipo de podação, assim, tipo, de um pensamento que tá te bloqueando para alguma coisa, aí já não é mais intuição, na minha visão, é uma paranoia, e aí, claro, paranoias são tratadas de diferentes maneiras, tal. Podem ser acolhidas ou não, ou podem ser ignoradas, mas o que eu tento estimular aqui é que a gente procure a intuição também, né, para saber o que a gente está sentindo.
Tem um recurso que eu acho bem importante, assim, que é da intensidade. O que acontece? Eu fiz uma oficina, eu assisti uma oficina de cinema uns anos atrás e tal, e aí tinha uma parte que era de mostrar argumento de roteiro e tal. E eu tinha uma ideia que ela era bem. Ela tinha um sentimento muito intenso para mim, mas que quando eu materializei em argumento de roteiro, ela ficou muito flat, assim, muito suave, muito. Sem toda a energia que tinha por trás daquilo ali. E aí eu lembro que quando eu fui passar aquele argumento, as pessoas ficaram assim, ah, não sei e tal, ficou uma coisa um pouco, não impactou as pessoas, assim, né? E aí o cineasta que estava dando a oficina na época, ele explicou, assim, né, da importância da, da intensidade na cena, né, na história que está contando o filme, assim, tipo, é difícil tu ver um filme que ele é flat, assim, que não acontece nada muito forte, que não tem alguma coisa que gere muito impacto. Então, eu acabei pegando um pouco isso para mim, assim, de tentar, às vezes, pisar um pouco fundo na intensidade, porque é o que faz as pessoas sentirem, às vezes, alguma coisa, né? Quando tu é muito suave, muito leve, às vezes tu passa quase como um carinho, né, pela pessoa e não passa tanto pelo que tu gostaria de mostrar. E aí eu trouxe um exemplo aqui, que é essa arte que eu fiz quando o João morreu lá ainda na pandemia. Não foi na capital do Rio de Janeiro, assim, mas foi na grande Rio, assim, né, tipo, na Baixada. E aí, o que que acontece? Eu trago aqui uma chuva de sangue, né, e aí tem uma silhueta, né, de uma pessoa morta dentro daqui do contexto que seria turístico e feliz do Rio, né? Então, eu dou uma pisada de intensidade aqui muito grande, porque eu não queria que as pessoas olhassem para essa imagem, olhassem para a morte do João, sem sentir alguma coisa. Então, tem uma relação de intensidade forte aqui. Eu trabalho muito com transformação de sentimentos, assim, então, tipo, às vezes eu tô triste e aí faço alguma arte que não necessariamente é para me fazer feliz, mas é para eu botar essa tristeza para fora e aí eu acabo ficando mais aliviado, como se os sentimentos estivessem em caixinhas dentro da gente, assim, brigando um pouco com o que está acontecendo ali. Eu não tento ter uma positividade tóxica ou maquiar sentimentos, assim, se eu tô triste, eu vou fazer uma coisa feliz, eu sempre tento sentir o que tá acontecendo ali, e normalmente eu fico mais aliviado depois quando eu ponho para fora ali em forma de colagem, em forma de arte. Tem uma outra questão importante que é da gente, eu tô tentando aqui com esse material também incentivar, né, quem tá assistindo a começar a fazer suas próprias colagens e tal. Então, a gente tem uma coisa muito boa na colagem, que é a liberdade artística, assim. Então, a gente pode realmente fazer o que a gente quiser, assim, né, respeitando, né, as questões de policies do Instagram e policies de vida, assim, né, de coisas que não ferir uh, a individualidade de ninguém, não fazer nada ruim para outras pessoas que tiverem vendo a arte ali e tal. Mas a gente tem uma liberdade, a gente pode fazer o que a gente estiver sentindo e tal, e ela precisa ser exercida e precisa ser respeitada e tal. Então, sigam o coração de vocês também quando forem fazer. Tem uma frase do Odair José que eu assisto um canal que tem na TV a cabo, o Arte 1, e aí eles perguntam assim para as pessoas, o que que é arte para você e tal. Eu até achei que a resposta do Odair José é de um cara que acaba sendo mais burocrático mesmo no trabalho dele e tal, assim, mas ele é interessante o ponto de vista dele sobre a arte, né? Que a arte burocrática deixa de ser arte e vira negócio, assim, então, o que ele estava querendo dizer, assim, quando ele foi entrevistado, assim, quando aparece na TV, o, que a gente não tem que tentar ter muita fórmula, assim, eu estou trazendo algumas fórmulas aqui, mas o interessante é a gente ser o máximo espontâneo possível ali na nossa subjetividade, para conseguir trazer as coisas para fora ali e tal, e transformar em arte. Então, senão ela vira negócio, senão começa a fazer só um esquema sempre repetido e tal. Por mais que às vezes funcione, a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes também eu caio um pouco nas minhas próprias fórmulas, né, e tal, o jeito
também tem que separar um pouco o que é linguagem, né? Tipo assim, a pessoa sempre usa um papel X e cola do jeito Y, e sempre tem de ter uma linguagem, uma estética que ela tem, com ser burocrático, né? Tu pode usar uma estrutura fixa e ser muito livre em cima dessa estrutura fixa para criar mensagens diferentes. Aí eu também falo aqui de uma coisa que é bem importante para mim, que é o de ter menos julgamento, mais acolhimento, né? Eu acho que a gente acaba já sendo julgado por muita coisa na vida, né? Trabalho, família, amigos, relacionamentos, a gente está sempre sendo julgado de alguma maneira. Então, que pelo menos quando a gente for fazer as colagens, quando for fazer as nossas artes, a gente julgue menos e se acolha mais, deixe as coisas acontecerem e colocar as coisas para fora, né? Que estão dentro da gente, que estão precisando ganhar forma de alguma maneira. Aqui eu sugiro, né, que a gente pode. Eu sei que muita gente não vai ter um computador que rode um Photoshop de um jeito legal e tal, mas que pode funcionar um Canva. O Canva tem várias coisas meio prontas, dá para poder brincar e fazer coisas originais também em cima disso. No celular a gente tem o Canva, tem o Vaporgram, tem o Adobe Spark e tem uma infinidade de programas, de programas não aplicativos de celular que fazem recortes, que montam coisas, que tratam imagens. Então a gente tem como fazer também colagens com o celular e com o computador, principalmente ali com Photoshop e com Canva. Aqui eu trago a questão da sintaxe da colagem, que eu imagino assim que a gente tem uma relação de imagem e baseada numa curadoria, que é saber procurar onde pegar as coisas e não ficar simplesmente dependente nosso próprio tipo, como é que eu vou explicar assim, da nossa própria avaliação, assim, não ficar assim, eu vou fazer só pela minha cabeça. A gente pega com a curadoria, que eu vou explicar um pouco melhor depois o que é, a gente consegue escolher com o nosso coração dentro de coisas que já são mais bonitas, que já são mais interessantes. Então a gente tem as imagens, as mensagens que a gente quer passar baseadas na curadoria. Como é que funciona a lógica da curadoria? A gente tem que pensar assim que na internet tem tudo, né? Que se for pensar assim, né? Tá tudo ali, tem milhões de fotos, milhões de elementos, milhões de fontes e de tudo. Só que tem alguns sites que eles já fizeram essa curadoria um pouco pra gente, assim, são lugares mais especializados, que aí imaginar que existe 1 milhão de fontes no mundo, mas nesse site ele só tem 100 e aí essas 100 fontes elas são na maioria muito bonitas porque pessoas que vivem só de escolher fontes e que só estão é o dia a dia delas, é a especialidade delas, construíram essa relação para a gente assim, né, do que era ideal, do que era melhor e tal. Aí, para as imagens aqui, eu estou sugerindo 2 sites. Eu sei que existem muitos e que cada um deve ter seus próprios sites que gosta mais ou menos. Mas esses 2 sites, eles têm uma curadoria muito boa. Tanto o Unsplash quanto o Pixabay, eles têm, dentro do universo de imagens que tem ali, eles são carregados por bons fotógrafos, tem um algoritmo bom que coloca as imagens mais bonitas no começo e tal. Tem muita coisa interessante rolando neles para a gente não cair no risco de pegar uma imagem feia sem querer, para poder trabalhar depois na colagem. Aí tem os sites também, são muitos de PNG. Eu uso bastante esse PNG Egg, mas existem outros. E o que acontece? O que é o PNG, para quem não está muito familiarizado? Tem uma extensão de imagem que é diferente do JPEG, que é o PNG, que ela já vem com um fundo recortado. E isso facilita muito a nossa vida. A gente pode, tanto num site especializado, ter essa facilidade de pegar, quanto até às vezes colocando no Google Images, se a gente colocar o que a gente está procurando. A gente está procurando uma cidade para fazer uma colagem. Se a gente colocar ali city, PNG, em vez de botar só cidade, a gente pode acabar encontrando naturalmente cidades já recortadas. E isso é bem importante para a colagem, que a gente possa usar recursos que já estão recortados, porque a gente ganha muito tempo e às vezes esses recortes eles são muito bem feitos, assim, são feitos
tipo, por pessoas especializadas nisso e tal. Tem toda uma facilidade do que a gente começar a pegar uma imagem inteira, sair recortando, às vezes ficar mal recortada, ou perder muito tempo recortando, sendo que tinha como brincar com elementos que estão aí na internet e tal. Para fonte, é a mesma coisa que eu estava falando antes, né? Tipo, esse site, o Fontes Hero, o que acontece? Ele tem pelo menos, são umas 200 fontes nele. Mas se tu vai no site como o da fonte, ele tem tipo 1 milhão de fontes lá, muitas são muito feias, e a gente não precisa correr esse risco de sem querer pegar uma fonte muito feia. A gente pode ir direto no Fontsquiro ou no Free Typography, ou até ir no site do Behance, behance.com, e colocar na busca por fontes livres, assim, free type, que a gente pode usar, que a pessoa não se importa que a gente use e tal, ali para nossas artes e tal. E aí baixar essa fonte, que é muito bonita, que está dentro, como o algoritmo já aqui do Behance ajuda as fontes mais bonitas a ficarem mais para cima, porque elas têm mais likes, elas têm mais interação, mais pessoas baixaram. Então a gente vai construindo um rolê legal com isso. Aí aqui eu vou trazer uns macetezinhos de design, que são um design bem básico, assim, mas ajuda também quem está começando a fazer colagem, que uma é a lógica do alinhamento, né? Se a gente puder tentar ou alinhar as coisas todas pela esquerda, para elas poderem ter uma harmonia, ou pelo centro, principalmente para quem está começando, assim, para quem já está há muito tempo fazendo layout e tal, a pessoa tem já uma sensibilidade, né? Consegue brincar com alinhamentos, construir narrativa, começa de cima, vai para baixo e tal. Depois, com o tempo, tu vai ficando mais livre, assim, mas no começo, o ideal é tu conseguir alguma lógica ou pela esquerda ou pelo centro para ficar mais bonito. Existe uma lógica também do design que é a dos pesos. A gente tem informações que elas têm pesos maiores e outras menores, né? Tu quer falar da lua lá, tu vai ter uma lua maior, para daqui a pouco outros elementos que vão ter pesos menores. Ou quero falar que o meu texto tem um peso muito grande e os outros elementos têm pesos menores. Então tem sempre uma relação, assim, da gente não tentar deixar tudo com o mesmo peso, porque senão a gente gera uma confusão para quem está vendo, a pessoa não sabe muito bem o que ela tem que olhar primeiro e tal. Então, os pesos ajudam a quem está consumindo o nosso material. A gente tem que ter cuidado com composição, né? Tipo, a gente está juntando foto com desenho, com texto. Então, sempre ter um pouco de planejamento, assim, um pouco assim, pensar, tá, mas o que eu vou colocar primeiro, o que eu vou colocar depois. Seguir também um pouco referências e olhar um pouco o que estão fazendo para poder ver como é que as pessoas estão fazendo as composições, né, de colagem. E aí tem um recurso que é muito bom para quem está começando, e depois, claro, depois com o tempo tu começa a ficar um pouco mais livre dele e começa a ser mais independente, a fazer outras coisas, tal, mais da própria cabeça, sem se preocupar tanto, que é o RAF, que é tu desenhar as coisas num papel antes de sair fazendo. Então, aqui tem um exemplo aqui bem simples, assim, mas é de um anúncio ali, né, que eu nem sei de onde que a pessoa, antes de ter aqui na direita a foto da lâmpada, com as cores, com os textos, não sei o quê, ela foi rabiscando um papel aqui com as coisas que ela queria, e vocês podem fazer exatamente como uma colagem. Eu faço assim, um textinho assim, uma coisinha assada e tal, e vai brincando e vai montando. Aí a gente tem um fator bem importante que faz a colagem ficar mais bonita, que é o acabamento. O acabamento pode ser bem simples até, tipo, a gente colocar no próprio celular ali no Instagram, na hora que a gente está passando, usar um próprio filtro do Instagram mesmo, ou dentro do Photoshop ter layers de acabamento, quando a gente mexe um pouco na saturação, mexe um pouco na exposição, nas curvas, nos níveis, isso mais para quem já usa Photoshop, eu tenho uma familiaridade com ele. Essas layers de ajuste, elas são fundamentais para a gente ter uma colagem com qualidade no final. Sem elas, vai ficar parecendo um Frankenstein sempre. Vai ficar, tipo, a foto vai ter uma cara que o fundo vai ter outro e vai começar a ficar muito confuso. Aí aqui eu trago umas inspirações de colagem. Tem esses dois perfis que eu gosto muito, que é o Dreaming Colleges e o Code Class, que eles trazem já muitos exemplos, tem muitas linguagens diferentes, tem gente que usa
recursos diferentes e a gente do mundo inteiro, então é bem legal de acompanhar eles e seguir, né? Tem uma inspiração de mensagem que eu acho que a Rayane Leão, do Onde Jazz Meu Coração, é muito legal que ela tá sempre se expressando, assim, tipo, até o Twitter, ela vai lá e escreve a poesia dela, tem textão, tem texto curto, então é legal a gente ver, assim, ela ter ela como inspiração no sentido de que ela transborda a mensagem dela, ela tá sempre colocando para fora, ela não tá se segurando naquilo ali, ela tá sempre alimentando o mundo com as coisas que ela tá sentindo e que ela tá vendo, então é uma inspiração legal de ter. Tem uma inspiração de liberdade aqui que eu chamei, que eu acho interessante, que é o Matheus Thomas, que ele é ilustrador e tatuador também, que ele tem um desapego muito grande para a linguagem, para a estética, até ele tem uma hashtag do Eu Era Pior, ele sai fazendo do jeito que ele acha que fica legal e tal, e tem pessoas que tatuam as frases dele e as coisas dele, porque são muito espontâneas, ele é muito livre no que ele está fazendo ali. Então, eu acho uma expressão interessante, assim, de sempre que a gente ficar em dúvida, será que eu posto isso, será que eu não posso, será que eu faço, será que eu não faço, a gente se inspirar na liberdade dele. Aí tem umas hashtags para seguir, que são a que eu acho bem legais, assim, que é a do design ativista, que sempre tem tantas pautas de ativismo digital, quanto boas colagens, boas composições, tá? É legal para poder ver o que o pessoal está fazendo e também se engajar e começar a fazer também coisas que tem cunho político. E tem a do Cola de Arte, que é bem ela é internacional, então vai ter gente do mundo inteiro postando coisas legais com relacionadas à colagem. E aí agora a gente vai para um exercício aqui de tentar desconstruir essa colagem da cuia. E eu vou tentar trazer alguns elementos de coisas que eu trouxe nela aqui, que estão relacionadas a coisas que a gente já falou. Uma delas é que, assim, a mensagem que eu trouxe aqui do chimarrão não é gaúcho, é indígena, era uma coisa que eu já tinha em mim há alguns anos, assim, que eu tinha pensado, já, assim, já trazia algumas discussões, às vezes conversa de bar, assim, né, antes da pandemia, assim, o pessoal falar muito assim, o chimarrão é coisa de gaúcho, não sei o quê, e eu, não, isso todo mundo, tá? Muita gente não sabia, quando eu postei na época, eu vi que muita gente não sabia disso, né, que o chimarrão é indígena, então ele tá na cultura da América do Sul ali, há muito tempo, assim, tá relacionada a várias tribos do Gaúcho e tal, mas o que acontece? É uma mensagem que tem toda aquela coisa que a gente falou, né, de provocação, de trazer um ponto de vista diferente. A gente tá falando de chimarrão, tá falando de cultura indígena, tá falando de respeitar o indígena de uma maneira que provoca as pessoas, que faz elas sentirem coisas e tal. Então tem muito do que a gente falou antes ali nessa mensagem. A tipografia que eu uso de padrão nos meus materiais, ela é facilmente encontrada num daqueles sites de curadoria. Então, tipo, eu poderia, quem está vendo agora esse vídeo, poderia entrar num desses sites e escolher uma fonte para ter de padrão. Vai ser sempre essa fonte X ou Y. E essa fonte vai estar nesses sites, assim como a que eu uso estava. Eu poderia ter, tipo, pego cada elemento aqui, ter recortado, ia levar tempo, poderia ficar mal recortado e tal. Mas o que eu fiz? Eu procurei a cuia já com fundo transparente em PNG. Tinha muitas cuias com fundo PNG, aí eu acabei escolhendo essa, que eu achei a mais bonita e tal. Então isso me ajuda a ganhar tempo para poder realmente fazer o lado importante da arte e não ficar fazendo a coisa técnica que não é a parte técnica não tem tanto sentimento ali por trás, não tem tanta coisa para se passar. A mesma coisa que a plantinha ali da erva mate também estava recortada já. Então, tem várias coisas que eu fui pegando que já estavam recortadas. Isso é bem importante. Coloquei uma textura por cima de tudo no Photoshop que dá um acabamento, que dá uma personalidade, que não vai estar em outros lugares, né? Não vai estar em outros contextos e tal. Então tem um jeito ali de fazer, que é importante. Como eu tinha falado antes, a planta da erva mate também já está recortada no PNG. A ilustração que eu peguei aqui do Joaquim
é uma ilustração clássica, mas eu trago de um jeito diferente, eu ressignifico ela, boto ela invertida do que ela costuma ser, coloco uma outra cor nela, então tem coisas que eu estou trazendo aqui também para esse material. Pego a imagem dos indígenas aqui, que tá na época eu acabei esquecendo de colocar os créditos ali da tribo e tal, mas depois eu acabei conseguindo me corrigir. Então, algumas pessoas vieram falar comigo ali para explicar que eu tava que eu tava meio que apagando um pouco também, né, o indígena quando eu não dizia quem eram os indígenas da foto, né, tal, mas a tempo ali foi corrigido esse erro. Eu tenho aqui um cuidado de centralização e de composição, né, que dá para ver assim que o texto ele tá vindo ali, tem uma leitura, dá para entender que começa o chimarrão, não é gaúcho, é indígena, tem uma esquerda para direita ali para leitura. Ela tá meio centralizada, né, a cuia, então tem um cuidado também de composição, por mais que pareça que tá super cheio de elementos, os elementos todos, eles estão se conversando e se contribuindo, né. Tem essa possibilidade que eu trago aqui de dar vida ao texto, né, tu não escrever só o texto literalmente como um box, né, tu vai lá e faz ele ter uma função aqui, ele tá aparecendo essa bomba, né, o chimarrão ali, a bomba da cuia, né. E tem um lance que eu acho bem interessante, que é explorar os collabs, que às vezes a gente tá com medo, né, de começar a fazer, ou a gente já faz alguma colagem, mas a gente pode se apoiar nas pessoas, né, dá pra fazer comigo, dá pra fazer com um amigo, dá pra fazer com quem quiser. Que aí eu trago uns exemplos aqui que eu fiz, né. Eu fiz esse aqui com a Flora, com a Luíse, tipo, a do meio aqui eu fiz com The Cinza, a da direita eu fiz com a Tainara, com a Mariana. Então a gente tem possibilidades, assim, né, de começar também a fazer as coisas com a ajuda de alguém. Tudo que é feito junto tu encontra mais segurança, tu divide com alguém, sabe? Então acho que é interessante a gente ter esse compartilhamento, assim, esse cuidado de fazer junto, assim, pode ser legal de para quem tá começando, assim, né? Tipo, pega-se junto para fazer com alguém e tal. E é isso, pessoal. Queria agradecer vocês e tal, por terem assistido o vídeo aqui, por terem visto esse material. Eu pretendo fazer mais materiais mostrando as ferramentas sendo funcional, tipo, montar uma colagem inteira e tal. E em breve eu mando para vocês. Muito obrigado aí. Sigam @padilhath e vejam lá as mensagens sendo colocadas no universo aí. Obrigadão.